Título 5. Da vacância, da exoneração, da disponibilidade e da aposentadoria. Capítulo 1. Das formas de vacância. Artigo 35. São formas de vacância de cargo público. Inciso 1. Exoneração. Inciso 2. Demissão. Inciso 3. Aposentadoria. Inciso 4. Falecimento. Parágrafo único. A vacância de função de confiança ou do cargo em comissão decorrerá de dispensa a pedido ou de ofício, aposentadoria ou falecimento. Seção 1. Da exoneração. Artigo 36. Dá-se a exoneração. Inciso 1. A pedido do servidor. Inciso 2. Por iniciativa da autoridade competente quando: alínea A. Para adequar os dispêndios com pessoal, de acordo com a legislação federal vigente e desde que antes tenham sido tomadas medidas prévias. Alínea B. Tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Parágrafo único. As medidas prévias mencionadas na letra A do inciso 2 deste artigo compreendem: alínea A. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Alínea B. Exoneração dos servidores não estáveis. Alínea C. O cargo objeto da redução prevista na letra A do inciso 2 deste artigo será considerado extinto, vedada a criação de cargo ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Seção 2. Da demissão. Artigo 37. A demissão consiste na perda do cargo pelo servidor estável em razão de: inciso 1. Sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Penalidade de caráter disciplinar, aplicável mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei, assegurada ampla defesa. Inciso 4. O procedimento de avaliação periódica de desempenho conforme lei for negativa, assegurada ampla defesa. Inciso 5. O servidor acumular ilicitamente cargo, emprego ou função, de órgão da administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação mantida pelo poder público de quaisquer esferas de governo. Título 6. Dos direitos. Capítulo 1. Da efetividade. Artigo 38. Efetividade é o direito do servidor permanecer no cargo de carreira no qual foi investido nos termos deste Estatuto. Parágrafo único. A efetividade não impede que sejam alteradas por lei ou resolução da Câmara as atribuições do cargo, desde que a alteração não resulte. Inciso 1. Redução da dignidade das atribuições inerentes ao cargo. Inciso 2. Diminuição de ordem patrimonial. Inciso 3. Mudança da natureza das atribuições que foram conferidas originalmente ao servidor e para as quais teve que se submeter a concurso público que demonstrasse capacidade profissional ou habilitação para seu desempenho. Capítulo 2. Do estágio probatório e da estabilidade. Artigo 39. Estágio probatório é o período de 3 anos, durante o qual serão apurados os seguintes fatores necessários à confirmação do servidor no cargo. Inciso 1. Urbanidade no trato humano. Inciso 2. Zelo pela função. Inciso 3. Eficiência nas tarefas do cargo. Inciso 4. Zelo pela moralidade e credibilidade do seu cargo. Inciso 5. Assiduidade e pontualidade. Inciso 6. Disciplina. Inciso 7. Capacidade de iniciativa. Inciso 8. Produtividade. Inciso 9. Responsabilidade. Inciso 10. Uso adequado dos equipamentos e materiais. Parágrafo 1º. Como condição para aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação de desempenho, na forma prevista em regulamento próprio, devendo o servidor estar em efetivo exercício de suas funções. Parágrafo 2º. O estágio probatório obedecerá a procedimento compatível com a natureza do cargo, definido em regulamento aprovado pela autoridade competente. Parágrafo 3º. O órgão responsável pelo procedimento de estágio, dentro de até 30 meses da entrada do exercício do servidor, deverá oferecer relatório circunstanciado sobre o seu desempenho e concluir por sua confirmação ou não no cargo, sendo neste caso concedido o prazo de 10 dias para o servidor apresentar defesa. Parágrafo 4º. Recebida a defesa, o órgão responsável pelo procedimento de estágio submeterá a matéria, instruída com parecer final, à autoridade competente para decidir. Parágrafo 5º. O servidor, em seu estágio probatório, será submetido a, no mínimo, 3 avaliações, podendo ser cada uma delas de caráter conclusivo. No caso de desempenho insuficiente, assegurado o princípio da ampla defesa. Artigo 40. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público,
após aprovação no estágio probatório. Parágrafo único. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Artigo 41. Na hipótese de nomeação para cargo de provimento em comissão, ou cargo eletivo, o estágio probatório será interrompido, devendo ser complementado após a sua exoneração ou término do mandato. Capítulo 3. Do tempo de serviço. Artigo 42. A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerando-se o ano como de 365 dias. Parágrafo 1º. Feita a conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados. Parágrafo 2º. É vedado a soma de tempo de serviço simultaneamente prestado em cargos, empregos ou funções dos poderes e órgãos da administração indireta da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal. Parágrafo 3º. Não se contará para efeito de disponibilidade o tempo em que o servidor esteve afastado em virtude de cumprimento de pena judicial que não determine exoneração. Parágrafo 4º. Para fins de aposentadoria, o servidor deverá preencher os requisitos exigidos pelo Regime Geral da Previdência Social, RGPS, ao qual o servidor municipal está vinculado por força da Lei nº 1482 de 24 de agosto de 1999. Capítulo 4. Do vencimento, da remuneração e horário de trabalho. Artigo 43. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Parágrafo único. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo. Artigo 44. Remuneração é a retribuição pecuniária devida mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao vencimento, acrescido de vantagens financeiras permanentes ou temporárias, previsto neste Estatuto. Parágrafo 1º. Nenhum servidor, ativo ou inativo, poderá perceber mensalmente vencimento superior ao subsídio do prefeito municipal observadas as restrições impostas pelo artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Fica estabelecido o dia 1º de janeiro de cada ano como a data base para a vigência da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do município, prevista no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal. Parágrafo 3º. A revisão geral anual prevista no parágrafo 2º deste artigo será precedida de negociações com os servidores e, havendo condições legais e financeiras para tanto, será instituída por lei. Parágrafo 4º. Fica instituída a comissão temporária para a implantação do plano de carreira do servidor público municipal e de sua autarquia, o SAE, integrado por servidores designados pelo Poder Executivo e pelo Administrador-Geral do SAE, respectivamente, para compreender a administração direta e indireta. Parágrafo 5º. Caberá a esta comissão, de caráter consultivo, colher subsídios e formular sugestões que orientem as políticas de pessoal e de remuneração, bem como realizar outras tarefas pertinentes, regulamentadas em ato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 6º. É vedada a percepção simultânea de provento de aposentadoria decorrentes do artigo 40 e seus parágrafos da Constituição Federal, com a remuneração de cargo ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da mesma e os em comissão. Parágrafo 7º. A vedação prevista no parágrafo anterior não se aplica aos servidores que, até a publicação da Emenda Constitucional nº 20 de 98, tenham ingressado novamente por concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 8º. Os servidores, quando designados para a função de secretários municipais, como agentes políticos, serão remunerados através de subsídios, conforme lei ou resolução da Câmara assim dispuser. Parágrafo 9º. O vencimento é irredutível, salvo nos casos previstos nos artigos 24 e 45. Artigo 45. A carga horária normal de trabalho do servidor é de 40 horas, no máximo, e de 30 horas semanais, no mínimo, ressalvados os servidores efetivos que ingressaram no quadro de funcionalismo do município com carga horária diferente, cumpridas nos dias e horários próprios conforme regulamentação específica, exceto para o quadro do magistério, que reger-se-á pelo Plano de Cargos e Salários do Setor de Educação, Lei Complementar nº 7 de 2010. Inciso 1. O comparecimento ao serviço é obrigatório e será diariamente controlado. A linha A.
através de registro de frequência mecânico ou eletrônico. A linha B. Por outro meio hábil autorizado pelo chefe do Poder Executivo, titulares de autarquia e poder legislativo, na sua área de abrangência. Inciso 2. Não serão abonadas as faltas ao expediente por motivos particulares, computando-se como ausência. A linha A. O sábado e o domingo seguintes quando as faltas abrangerem todos os dias da semana. A linha B. O dia de feriado, quando se der o seu intercalamento com os dias de falta. A linha C. O servidor perderá em dobro, as horas ou fração de horas, quando comparecer ao serviço com atraso sem justificativa ou quando se retirar antes do término do horário de trabalho, sem a devida autorização da chefia imediata. Inciso 3. O servidor que for membro de conselho municipal poderá ser liberado para participar de atividades e reuniões do conselho, mediante aviso prévio à chefia imediata, ficando isento de prejuízos remuneratórios e da necessidade de compensação de horário. Inciso 4. Poderá ser alterado o horário de expediente de órgão ou unidade administrativa, a critério do chefe do Poder Executivo, para atender à natureza específica do serviço ou em face de circunstâncias especiais, observado o cumprimento da jornada de trabalho, nos termos de regulamento próprio. Artigo 46. O servidor incapacitado de comparecer ao serviço por motivo de saúde deverá comunicar o fato à chefia imediata no prazo de 24 horas. Parágrafo 1º. O atestado médico deverá ser apresentado ao chefe imediato, no prazo máximo de 48 horas da data em que se iniciou o afastamento. A linha A. No descumprimento serão descontados os dias, desde seu afastamento até a apresentação do atestado médico. Parágrafo 2º. O servidor terá direito ao afastamento para tratamento de saúde de até 15 dias, conforme laudo da inspeção médica e quando se fizer necessário afastamento por prazo superior deverá atender às normas do Regime Geral da Previdência Social, RGPS. Parágrafo 3º. O servidor que recusar submeter-se à perícia médica do INSS ficará afastado do cargo com perda integral da remuneração enquanto perdurar a recusa. Parágrafo 4º. Se a recusa perdurar por mais de 30 dias, será instaurado processo disciplinar para apuração de responsabilidade e demissão do servidor. Artigo 47. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Artigo 48. O servidor perderá. Inciso 1. A remuneração dos dias que faltar ao serviço, salvo justificativa aceita pela chefia imediata, até o limite de uma falta por mês. Inciso 2. A parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 10 minutos, salvo justificativa aceita pela chefia imediata. Inciso 3. A remuneração do cargo efetivo se nomeado para cargo em comissão, ressalvado o direito de opção e o de acumulação permitida. Inciso 4. A remuneração quando no exercício de mandato eletivo, ressalvado o de vereador, havendo compatibilidade de horário. Inciso 5. A remuneração quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventivamente determinada pela autoridade competente enquanto perdurar a prisão. Parágrafo único. Durante o afastamento mencionado do inciso 5 deste artigo, fica assegurado à família do servidor auxílio-reclusão, na forma prevista pelo Regime Geral da Previdência Social, RGPS. Artigo 49. Salvo por imposição legal ou ordem judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento, exceto os descontos legais. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição dos custos, quando significativamente onerosos. Artigo 50. As reposições e indenizações ao município poderão ser fracionadas em parcelas mensais, nunca superiores a 20% da remuneração, descontada diretamente da remuneração do servidor. Parágrafo único. A não quitação do débito implicará sua inscrição em dívida ativa do município. Seção 1. Das vantagens. Artigo 51. São vantagens financeiras. Inciso 1. A gratificação natalina. Inciso 2. A gratificação de função de confiança. Inciso 3. Adicional de férias. Inciso 4. O adicional pelo exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas. Inciso 5. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 6. O adicional pela prestação de trabalho noturno. Inciso 7. O salário família. Inciso 8. Os auxílios pecuniários. Inciso 9. Gratificação por desempenho individual. Inciso 10.
Outras gratificações estabelecidas no plano de carreira de cada segmento dos servidores. Seção 2. Das gratificações específicas do magistério. Artigo 52. As gratificações referentes ao magistério serão aquelas previstas na Lei Complementar nº 7 de 2010 e suas alterações. Artigo 53. O servidor municipal não perderá as gratificações previstas nos termos do artigo 51, quando afastado para tratamento de pessoa da família, licença paternidade e faltas abonadas previstas em lei. Artigo 54. As vantagens percebidas pelo exercício do magistério, prevista na LC nº 7 de 2010 e suas alterações, não se incorporam em hipótese alguma à remuneração percebida pelo servidor. Seção 3. Da gratificação natalina. Artigo 55. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano, salvo as situações em que houver remuneração variável durante o exercício, quando então dever-se-á efetuar a média do período. Parágrafo 1º. A fração igual ou superior a 15 dias será paga como mês integral. Parágrafo 2º. A gratificação natalina será no mês de aniversário do servidor, devendo ser paga aos servidores que já aniversariaram antes da data de entrada em vigor desta lei, de forma imediata. Parágrafo 3º. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer outra vantagem financeira. Parágrafo 4º. O servidor exonerado perceberá a gratificação natalina proporcional aos meses de efetivo exercício, calculada sobre a remuneração do mês de exoneração. Parágrafo 5º. A critério da administração municipal, a gratificação natalina poderá ser antecipada em 50% no mês de julho de cada ano, proporcionalmente aos meses de efetivo exercício. Seção 4. Das gratificações pelo exercício da função de confiança. Artigo 56. Ficam instituídas as gratificações pelo exercício da função de confiança que a lei específica dispor. Parágrafo 1º. A gratificação de função de confiança, a critério do chefe do Poder Executivo ou chefe do Poder Legislativo, será concedida exclusivamente a servidores do quadro permanente e/ou a servidores cedidos ou colocados à disposição por outros órgãos públicos, regidos pelo critério de confiança, a que sejam inerentes às atividades de execução e controle. Parágrafo 2º. Ao ocupante de cargo em comissão não poderá ser paga gratificação de representação pelo exercício do cargo. Parágrafo 3º. As gratificações previstas neste artigo não se incorporam à remuneração para qualquer efeito e não servirá de base para o cálculo de outras vantagens, cessando em caso de exoneração da função de confiança. Seção 5. Do adicional de férias. Artigo 57. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias. Parágrafo 1º. O servidor efetivo designado para exercer cargo comissionado não terá o seu período aquisitivo de férias interrompido, tendo direito à mesma com gratificação de 1/3 com referência à remuneração recebido como comissionado. Parágrafo 2º. Se forem concedidas férias coletivas, o servidor receberá o adicional de férias proporcional ao período aquisitivo, iniciando-se novo período aquisitivo após o gozo das férias coletivas. Seção 6. Do adicional de insalubridade e periculosidade. Artigo 58. Para os efeitos da presente lei, consideram-se atividades ou operações insalubres ou perigosas, com disposição em legislação pertinente em vigor. Inciso 1. Atividades ou operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Inciso 2. Atividades ou operações perigosas são aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis, explosivos e outros materiais em condições de risco acentuado. Parágrafo 1º. O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo nacional, equivalente a: alínea A, 40% para insalubridade de grau máximo, alínea B, 20% para insalubridade de grau médio, alínea C, 10% para insalubridade de grau mínimo. Parágrafo 2º. No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado de grau mais elevado para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa.
Parágrafo 3º. A atenuação dos riscos ambientais que originam a insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo. Riscos ambientais. Definição. Compreendem situações, condições e substâncias que, conforme a natureza do produto, o tempo de exposição, a concentração e intensidade do risco, possuam potencial para provocar danos à saúde, acidentes, doenças, limitações, incapacidade e morte. Parágrafo 4º. A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer: a linha A, com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. A linha B, com a utilização de equipamento de proteção coletivo. A linha C, com utilização de equipamento de proteção individual. A linha D, a eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial por órgão competente ou profissional habilitado, que comprove a inexistência de risco à saúde do servidor. Parágrafo 5º. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor a percepção de um adicional de 30%, incidente sobre o vencimento base. Seção 7. Do adicional pela prestação de serviço extraordinário. Artigo 59. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Parágrafo 1º. No caso de trabalho em dia consagrado de repouso e em feriado, o adicional será de 100% sobre a hora normal. Parágrafo 2º. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporais. Parágrafo 3º. O serviço extraordinário prestado pelo servidor integrará, pela média do valor dos serviços realizados nos respectivos períodos aquisitivos, o cálculo da gratificação natalina e das férias quando for o caso. Artigo 60. Fica estabelecido que os servidores poderão ter jornada de trabalho especial de prorrogação e/ou compensação de horas de trabalho, desde que observado o máximo de 10 horas diárias, a folga dominical e o limite de horas mensais, respeitado o limite máximo de 2 horas diárias. Parágrafo único. As horas trabalhadas em regime de compensação não serão consideradas como extraordinárias. Seção 8. Do adicional pelo trabalho noturno. Artigo 61. O adicional de trabalho noturno, assim entendido que for prestado no período de 22 e 5 horas, computando-se cada uma como sendo de 52 minutos e 30 segundos, será de 20% sobre o valor hora do vencimento do cargo. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração, acrescida do percentual de 50%. Seção 9. Do adicional por tempo de serviço público. Artigo 62. O servidor efetivo do município de Coqueiral, Minas Gerais, terá direito à percepção do adicional por tempo de serviço público em efetivo exercício do cargo ou função, após cada período de: inciso 1. 5 anos contínuos ou não, no importe de 10% sobre seu vencimento, integrando a este. Inciso 2. 30 anos contínuos ou não, no importe de 20% calculado sobre a remuneração básica percebida. Parágrafo único. O servidor efetivo terá computado, para efeito deste artigo, o período em que estiver exercendo as funções de cargo comissionado. Capítulo 5. Da progressão funcional. Artigo 63. Progressão funcional é a elevação do servidor na faixa a que pertence para imediatamente superior da carreira, obedecidos os critérios determinados no plano de cargos e salários do servidor público municipal. Parágrafo único. Excetuam-se os servidores da área do magistério que observarão as normas de progressão prevista na Lei Complementar nº 7 de 2010. Artigo 64. Incorpora-se ao patrimônio do servidor, passando a integrar a sua remuneração, a expressão monetária da progressão funcional prevista no plano de carreira. Parágrafo único. Sempre que a despesa da administração pública municipal com pagamento de remuneração de pessoal situar-se acima do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, não haverá promoção. Artigo 65. As promoções por tempo de serviço na forma horizontal ocorrerão sempre no mês de janeiro de cada triênio, após a entrada em vigor da lei específica. Parágrafo 1º. A primeira avaliação para fins de promoção por merecimento deverá ser realizada em até o fim do exercício em que a lei seja publicada. Parágrafo 2º. A avaliação para fins de promoção por merecimento será realizada por comissão designada por ato do chefe do Poder Executivo, do presidente da Câmara de Vereadores e diretor da autarquia a que pertença o servidor, constituída por 3 servidores estáveis,
devendo ser membros natos o chefe imediato do servidor avaliado e o secretário de administração. Artigo 66. Nenhuma outra gratificação será incorporada ao vencimento do servidor, para efeito de gratificações ulteriores. Artigo 67. Excetua-se da vedação a que se refere o artigo anterior os servidores efetivos ou estáveis em exercício, aos quais fica assegurada a percepção das vantagens adquiridas, até a data da publicação desta lei complementar. Capítulo 6. Do adiantamento das indenizações, do auxílio escolar e do auxílio alimentação. Seção 1. Das diárias. Artigo 68. O servidor que se deslocar em caráter eventual ou transitório do município em missão de serviço, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de hospedagem e alimentação, cujas condições para sua concessão serão estabelecidas por decreto do chefe do respectivo poder. Parágrafo único. Conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme decreto do chefe do respectivo poder. Artigo 69. Em substituição ao regime de diárias, poderá ser adotado o regime de adiantamento, sempre que convir aos interesses da administração, em razão das despesas com alimentação, pernoite, ligações telefônicas e locomoção urbana, mediante apresentação dos respectivos comprovantes, até o limite fixado em ato do chefe de cada poder. Artigo 70. Tanto no regime de diárias como no de indenização, o servidor tem direito ao adiantamento do numerário antes de iniciado o deslocamento conforme arbitramento feito pela respectiva chefia promovendo-se a tomada de contas, para restituição ou pagamento de eventuais diferenças, até 5 dias após o retorno. Parágrafo único. Se o deslocamento não se realizar, por qualquer motivo, o numerário correspondente ao adiantamento será restituído dentro de 72 horas. E em caso de não restituição deverá ser descontado do vencimento do servidor respeitados os limites desta lei. Artigo 71. As despesas do servidor convocado para participar de cursos de treinamento serão suportadas pelo município, podendo ser adotado o regime de diárias, ou adiantamento, arbitrada pelo chefe de cada poder, quando a alimentação e a hospedagem não forem proporcionadas diretamente pelo poder público. Parágrafo único. A não prestação de contas por parte do servidor beneficiado acarretará em desconto sobre a sua remuneração do valor total recebido. Seção 2. Das indenizações. Artigo 72. O servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção, para a execução de serviços externos da administração, por força das atribuições próprias do cargo, fará jus à indenização na ordem de 15%. Utilizando-se como base de cálculo o preço do litro do combustível utilizado pelo veículo, por quilômetro rodado. Parágrafo 1º. A utilização de veículo próprio dependerá de prévia autorização dos titulares da Secretaria e/ou órgão de lotação do servidor, aos quais competem o controle e fiscalização da indenização prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. A indenização será concedida mediante os comprovantes da despesa efetuada, através de documento próprio e devidamente autorizada pelo titular da secretaria e/ou órgão e assinada pelo servidor a ser indenizado. Parágrafo 3º. A indenização prevista neste artigo terá caráter de ressarcimento, sendo de responsabilidade do servidor qualquer dano causado ao veículo ou a terceiros, as multas de trânsito e o desgaste de uso do veículo. Seção 3. Do auxílio escolar. Artigo 73. O servidor público estável no exercício do cargo, mesmo que nomeado em comissão, terá direito ao auxílio escolar, na forma de bolsa de estudo, para frequentar curso em nível técnico ou superior, conforme lei específica. Seção 4. Do auxílio alimentação. Artigo 74. Auxílio alimentação na forma poderá ser pago mediante lei específica, para o auxílio de suas despesas com alimentação. Seção 5. Do auxílio transporte. Artigo 75. Os poderes executivo e legislativo poderão instituir através de lei específica o auxílio transporte em pecúnia, pago pelo município, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte dos servidores e empregados públicos da administração direta e indireta. Parágrafo 1º. É vedada a incorporação do auxílio a que se refere este artigo aos vencimentos e à remuneração. Parágrafo 2º. Aos servidores do quadro do magistério será pago o auxílio transporte conforme fixado em lei específica. Capítulo 7. Das férias. Artigo 76.
o servidor fará jus anualmente a 30 dias consecutivos de férias remuneradas. Parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício, exceto para o magistério, cujas férias devem ser gozadas no período de recesso escolar. Parágrafo 2º. Após cada período de 12 meses de trabalho, o servidor terá direito a férias, na seguinte proporção. Inciso 1. 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Inciso 2. 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. Inciso 3. 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. Inciso 4. 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Parágrafo 3º. O servidor não fará jus às férias quando no período aquisitivo. Inciso 1. Tiver mais de 32 faltas não justificadas. Inciso 2. Permanecer em licença para tratamento de saúde ou em acidente de trabalho, por período superior a 6 meses, embora descontínuos. Parágrafo 4º. Perderá o direito ao gozo e remuneração das férias vencidas, o servidor que acumular mais de 2 férias, perdendo o direito ao acúmulo da terceira, que será baixada em sua ficha funcional sempre por ordem de antiguidade. Parágrafo 5º. A concessão das férias será comunicada por escrito ao servidor, através do órgão competente do município, com a antecedência mínima de 15 dias, excetuando-se do cumprimento do prazo, as situações acordadas mutuamente. Parágrafo 6º. Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 dias corridos. Parágrafo 7º. Os membros de uma família que estiverem em efetivo exercício de seu cargo no mesmo órgão, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Parágrafo 8º. O servidor efetivo nomeado para exercer cargo em comissão não terá o período aquisitivo interrompido, tendo direito a gozar suas férias e perceber como 1/3 de gratificação referente à remuneração que está recebendo no momento do gozo de suas férias. Artigo 77. É facultado ao servidor converter 1/3 das férias em abono pecuniário, mediante solicitação do servidor com 30 dias de antecedência, desde que estejam presentes o interesse público e a conveniência da prestação do serviço, especialmente quando concedidas férias coletivas. Parágrafo único. No cálculo do abono pecuniário será considerado o valor do adicional de férias previsto no artigo 57. Artigo 78. O servidor que opera direta, exclusiva e permanentemente com raios-x e substâncias radioativas, gozará, obrigatoriamente, 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida, em qualquer hipótese, a acumulação. Parágrafo único. O servidor referido neste artigo não fará jus ao abono pecuniário de que trata o artigo anterior. Artigo 79. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público, caso em que os dias restantes serão gozados tão logo cessado o período de convocação.